Eu nunca fui uma pessoa supersticiosa, sabe? Sempre achei que essas histórias de terror eram exageros para assustar crianças. Mas tudo mudou quando decidi explorar a famosa Caverna do Diabo. Só de lembrar, meu coração acelera. Eu sinto que preciso contar isso antes que algo mais aconteça comigo. Era uma tarde nublada quando cheguei ao local. A caverna ficava escondida em meio a uma mata densa, quase como se a natureza quisesse protegê-la de curiosos como eu. Os moradores locais me avisaram para não ir. Uma senhora idosa, dona de um pequeno café na vila, chegou a segurar meu braço e disse: "Essa caverna leva embora os imprudentes. Muitos entram, mas nem todos saem. Não brinque com o que você não entende." Claro, ignorei. Eu tinha lido sobre a Caverna do Diabo em fóruns de exploradores. Diziam que era enorme, cheia de formações incríveis. Mas o que realmente me intrigou foram os relatos de desaparecimentos e fenômenos sobrenaturais. Era isso que eu queria ver de perto. Ao entrar, senti o peso do silêncio. Não era o tipo de silêncio comum, mas algo denso, quase sufocante. Minha lanterna iluminava o caminho, revelando estalactites gigantes que pingavam água numa sinfonia irregular. O ar era úmido e frio, mas o que mais me incomodava era uma sensação de estar sendo observado. Cerca de meia hora dentro da caverna, algo estranho aconteceu. Minhas baterias estavam novas, mas a luz da lanterna começou a falhar. Primeiro piscou algumas vezes, depois apagou completamente. Fiquei parado, respirando fundo, tentando não entrar em pânico. Foi então que ouvi passos. Não eram meus. Eram firmes, ritmados, ecoando por toda a caverna. Chamei: "Tem alguém aí?" Mas ninguém respondeu. Peguei meu celular tentando usar a lanterna dele, mas a tela não ligava. Era como se tudo eletrônico tivesse sido drenado por algo invisível. Continuei andando, usando minhas mãos para me guiar pelas paredes. Os passos agora estavam mais próximos, mas algo era estranho. Não eram passos humanos normais. Parecia que estavam acompanhados por um som de arrastar, como se algo pesado fosse puxado junto. Eu finalmente alcancei uma pequena abertura que levava a uma câmara maior. Quando entrei, senti um cheiro forte, algo entre carne podre e enxofre. Meu estômago revirou. No centro da câmara havia algo que eu nunca vou esquecer. Um altar rudimentar, cercado por velas apagadas. Na parede, símbolos estranhos estavam riscados. Alguns pareciam ser feitos com sangue seco. Foi quando ouvi uma risada baixa. Não era humana, era gutural, como se viesse de um lugar profundo e cheio de ódio. Me virei rapidamente, mas não vi nada. Então, a risada ecoou novamente, dessa vez vindo de várias direções ao mesmo tempo. Minha mente gritava para sair dali, mas meus pés estavam congelados. De repente, uma luz fraca começou a brilhar ao fundo da câmara. Era um brilho avermelhado, pulsante, como se algo vivo estivesse ali. Eu não queria ir até lá, mas minhas pernas começaram a se mover sozinhas, como se algo me puxasse. Conforme me aproximei, vi que a luz vinha de uma rachadura no chão, e então eu vi uma mão. Era esquelética, mas coberta por algo que parecia carne podre. Ela se esticou para fora da rachadura, como se estivesse tentando alcançar o altar. Foi o momento em que eu perdi o controle. Gritei e comecei a correr de volta, tropeçando e quase caindo várias vezes. Os passos agora não estavam apenas me seguindo. Eles estavam correndo atrás de mim. E aquele som de arrastar ficou mais alto, mais agressivo. Eu sentia que, se olhasse para trás, nunca mais sairia dali. Quando finalmente vi a entrada da caverna, uma figura apareceu no caminho. Era alta, encapuzada, e o capuz escondia completamente o rosto. Antes que pudesse reagir, ouvi aquela risada novamente, vindo diretamente da figura. Tudo escureceu. Acordei do lado de fora da caverna, com o sol nascendo.
Meu corpo estava coberto de arranhões e minhas roupas estavam rasgadas, mas eu estava vivo. Até hoje não sei como saí de lá. E desde aquela noite, algo me segue. Eu ouço passos à noite. Vejo sombras onde não deveria haver nada. E às vezes aquela risada, ela ecoa nos meus sonhos. E o mais estranho, no meu braço há uma marca. Um símbolo que eu nunca vi antes, queimado na minha pele. Eu pesquisei, mas ninguém sabe o que significa. Só sei que desde aquele dia, eu nunca mais fui o mesmo. Depois daquela noite, minha vida virou-lhe um pesadelo. Eu achava que tudo tinha acabado quando saí da caverna, mas não podia estar mais enganado. Aquela marca no meu braço era apenas o começo. Na primeira semana, os sonhos começaram. Sempre a mesma cena. Eu voltava à caverna, mas dessa vez, o corredor parecia interminável. Quanto mais eu corria, mais a risada ecoava, ficando cada vez mais alta e distorcida. Sempre terminava da mesma forma. Eu chegava àquela câmara com o altar, e a figura encapuzada estava lá, me esperando. Quando ela levantava a cabeça, eu acordava suando frio, com a sensação de que algo estava me observando no escuro do meu quarto. No início, achei que era apenas paranoia, um trauma pelo que aconteceu. Mas as coisas começaram a piorar. Um dia, enquanto olhava no espelho, percebi que a marca no meu braço parecia se mover. Não sei explicar, mas era como se os contornos do símbolo pulsassem, como algo vivo. Fiquei olhando por minutos, paralisado, até que ouvi um sussurro atrás de mim. Volte. Me virei tão rápido que quase caí, mas não havia ninguém ali. O apartamento estava vazio, ou pelo menos deveria estar. Depois disso, comecei a sentir uma presença constante. Não importa onde eu estivesse, em casa, no trabalho, ou até andando pela rua. Era como se alguém estivesse sempre atrás de mim, respirando no meu pescoço. A coisa mais assustadora aconteceu 2 semanas depois. Eu estava voltando para casa à noite e as ruas estavam desertas. De repente, as luzes dos postes começaram a piscar. Primeiro pensei que era só uma falha elétrica, mas então vi uma sombra. Ela estava a uns 10 metros de mim, parada no meio da rua. Não era uma sombra comum. Ela era alta, magra, com braços desproporcionais, como se não fosse humana. Fiquei imóvel, mas a sombra começou a se mover, e não da forma que você espera. Ela não andava, parecia deslizar pelo chão, como se estivesse flutuando. Quando finalmente criei coragem para correr, ouvi a risada novamente, aquela mesma risada que ecoava dentro da caverna. Cheguei em casa ofegante, tranquei a porta e me joguei no sofá, tentando me convencer de que estava perdendo a cabeça. Mas então, meu celular vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Tudo o que estava escrito era: "Você não pode fugir para sempre." Apaguei a mensagem, mas ela reaparecia toda vez que eu desbloqueava o celular. Fui até uma loja de eletrônicos no dia seguinte e comprei outro aparelho. Por um tempo, achei que tinha resolvido o problema. Até que uma noite, enquanto dormia, ouvi o celular vibrar debaixo do travesseiro. Não me lembro de tê-lo colocado ali. Peguei o aparelho com as mãos tremendo e lá estava a mesma mensagem. Eu sabia que não podia continuar vivendo assim. Decidi voltar à caverna, na esperança de que confrontar o que estava lá pudesse acabar com isso. Peguei uma lanterna nova, uma faca de caça e um pequeno crucifixo que minha avó tinha me dado quando eu era criança. Quando cheguei à entrada, o mesmo silêncio sufocante me envolveu. Mas dessa vez, havia algo diferente. O ar estava mais pesado, carregado com o mesmo cheiro de carne podre e enxofre que senti da última vez. Entrei, com cada passo mais difícil do que o anterior. Logo percebi que a caverna parecia maior. Os corredores que eu lembrava agora pareciam infinitos, e a escuridão parecia engolir a luz da minha lanterna. Comecei a ouvir sussurros,
Vozes indistintas que pareciam vir de todas as direções. Elas não falavam uma língua que eu conhecia, mas de alguma forma eu entendia o que diziam. Você é nosso, nunca sairá. Quando finalmente alcancei a câmara, senti meu corpo travar. O altar estava lá, mas agora havia algo sobre ele. Uma figura de pedra, grotesca, que parecia metade humana e metade animal. Seus olhos pareciam me seguir, e seu sorriso macabro me fez sentir que eu estava sendo julgado. Antes que eu pudesse reagir, as velas ao redor do altar se acenderam sozinhas. A luz delas era vermelha, lançando sombras que pareciam dançar nas paredes. E então, ele apareceu. A figura encapuzada, dessa vez estava mais próxima, e eu pude ver seus pés. Não eram pés humanos. Eram como garras deformadas, cobertas por uma substância negra que pingava no chão. Ela ergueu a mão, apontando para mim, e ouvi novamente: "Você voltou. Agora o espetáculo pode começar." A caverna começou a tremer, e a rachadura no chão começou a se abrir novamente. Algo estava subindo, e eu sabia que se eu não saísse dali, nunca mais veria a luz do dia. O chão tremeu com tanta força que quase me derrubou. A rachadura no centro da câmara se abriu ainda mais, e de lá saiu um vento quente e fétido, carregado de um odor que só posso descrever como a essência do próprio inferno. Algo estava subindo, e eu sabia que era a fonte de tudo aquilo. A figura encapuzada permaneceu imóvel, mas sua presença parecia crescer, preenchendo todo o espaço com uma aura sufocante. Eu mal conseguia respirar. E então, de dentro da rachadura, surgiu algo que parecia impossível. Uma criatura imensa, com um corpo retorcido e coberto por uma mistura de carne e pedra, ergueu-se diante de mim. Seus olhos, duas fendas vermelhas brilhantes, fixaram-se nos meus como se estivessem examinando minha alma. Tentei correr, mas meus pés estavam como que presos ao chão. Minha mente dominada por um medo primitivo que me paralisava. A criatura soltou um som que parecia um grito e um rugido ao mesmo tempo, e enquanto isso, a caverna começou a desmoronar ao meu redor. "Você escolheu voltar", disse a figura encapuzada com uma voz que ecoava diretamente na minha cabeça. "Agora você pertence a ele." A criatura começou a se mover, e cada passo fazia o chão tremer ainda mais. Minha mente gritava para lutar, mas meu corpo não respondia. Foi então que lembrei do crucifixo no meu bolso. Com todas as forças que consegui reunir, tirei-o e levantei em direção à criatura. Por um momento, nada aconteceu. Então, algo mudou. A criatura recuou levemente, como se sentisse a presença do objeto. O encapuzado girou sua cabeça lentamente na minha direção e, pela primeira vez, pude ver seu rosto. Ou melhor, o que deveria ser um rosto. Uma mistura de carne disforme, olhos vazios e uma boca que se esticava de forma antinatural. "Isso não te salvará", ele disse, enquanto um sorriso horrível se formava. Mas eu não tinha outra escolha. Comecei a gritar orações que minha avó me ensinara quando criança, apertando o crucifixo com tanta força que minhas mãos começaram a sangrar. A caverna inteira começou a gritar comigo. Não eram vozes humanas. Eram gritos de algo que não deveria existir. A luz vermelha começou a piscar, e a criatura voltou para a rachadura, soltando um rugido ensurdecedor antes de desaparecer. Quando a rachadura finalmente fechou, o encapuzado se dissolveu em uma sombra, desaparecendo junto com a luz das velas. O silêncio voltou à caverna, mas eu sabia que aquilo não era um alívio. Sentia que aquilo não havia acabado, apenas recuado. Saí correndo da caverna como se minha vida dependesse disso. E talvez dependesse. Quando finalmente vi a luz do dia, caí de joelhos, chorando de alívio e terror. Desde aquele dia, nunca mais voltei lá. Mas o pesadelo ainda não acabou.
A marca no meu braço permanece, e às vezes ela queima como fogo. Nas noites mais escuras, ainda ouço aquela risada, ecoando em algum lugar distante. Eu sei que eles ainda me observam, e eu sei que um dia eles virão me buscar de novo.